senhoras e senhores, a estratosférica Joana Amaral Dias e o divino Rodrigo Moita Deus. Estás estratosférica? Sei, foi bonito. Já sabem, temos uma votação online a decorrer em twitter.com/5meia-noite, onde nos próximos 8 minutos podem votar no ilustre convidado que está a ganhar o debate na vossa opinião. No final, alguém vai ao castigo. Em frente de cada um deles está um envelope escrito pelo adversário. Quem perder tem de ler o que lá está, seja ou não seja absolutamente escabroso. Estão preparados, meus queridos? Eu acho que sim. Cronómetro no ar. A semana passada começámos com o Rodrigo, vamos começar com a Joana. Esta semana a pergunta é: transportes públicos, gestão pública ou gestão privada? Joana. Oh, Filomena, eu acho que esta questão dos transportes públicos é fundamental. Porque quem vive, sobretudo quem vive em territórios muito densos, muito ocupados, Lisboa, Porto, toda a zona de Lisboa, estou a falar de Lisboa, mas a grande Lisboa, sabe como é fundamental ter mobilidade e também, obviamente, os transportes são muito importantes, esta questão também para a competitividade das cidades e, portanto, para a economia e também ecologicamente. Agora, toda a gente sabe, toda a gente que usa transportes públicos, sabe que os transportes públicos, nomeadamente a Carris, tem estado em decadência. Toda a gente sabe que e sofre a usar transportes públicos. Os tempos de espera são imensos, a qualidade do serviço muitas vezes tem sido baixa. Aliás, a Carris perdeu nestes últimos 5 anos 25% da sua oferta. Neste momento, 69, 70% da população usa transporte privado, justamente porque não encontra uma resposta minimamente de qualidade no transporte público. Portanto, é evidente que nós precisamos urgentemente de mudar e alterar esta situação. É assim, ela não pode continuar, porque senão fica comprometida a tal mobilidade, a tal competitividade das cidades. Portanto, vamos privatizar. O que foi decidido agora, esta semana, e a meu ver bem, que aliás vem de encontro às melhores práticas na Europa e até nos Estados Unidos, é passar a gestão da Carris para o município de Lisboa, para a cidade. E porquê é que isso funciona habitualmente? Porque permite uma maior racionalização do serviço. Ou seja, permite coordenar o que são as faixas base, o que são os semáforos, o que são as redes mais pequenas das cidades, as redes capilares, com a própria política mais geral de uma cidade. Portanto, ter a Carris fora da gestão urbana, fora da administração municipal, muitas vezes provoca uma descoordenação e um caos que é muito difícil depois de resolver. E, portanto, eu acho que há questões ainda, obviamente, a responder e a afinar e a poder limar arestas nesta questão da Carris passar para o município de Lisboa, nomeadamente naquilo que são os municípios fronteiras com Lisboa, mas, evidentemente, tem que se fazer alguma coisa e as pessoas precisam de transportes públicos. Rodrigo, de facto, o metro e autocarro, as coisas não está a funcionar. Eu fiquei satisfeitíssimo porque foi a primeira vez que ouvi a Joana falar durante 1 minuto e meio sem culpar o Passos Coelho de alguma coisa. É assim uma novidade absoluta. E o Passos Coelho sem culpar o diabo. Estou até a achar estranho uma frase inteira, um parágrafo inteiro sem falar sobre o Passos Coelho, é uma coisa extraordinária. Portanto, a Joana diz que a Carris entrou em decadência, o metro entrou em decadência e vamos mudar alguma coisa, que é manter aquilo no público, no setor público, na prática, não é? Quer dizer, no final do dia são os nossos impostos que vão pagar a Carris e o metro. E depois temos um Presidente de Câmara que anuncia 60 milhões de investimento em novos autocarros, a contratação de 200 funcionários, que é uma coisa extraordinária. A Câmara Municipal de Lisboa tem 10 mil funcionários, não dá para reconverter uns? Não sei, pergunta, é assim uma coisa inocente. A Carris tem um rácio, aliás, engraçadíssimo. Se me permitem, a Carris tem 619 autocarros para 2.141 trabalhadores, o que dá 3,4 pessoas por autocarro. Há 3,4 funcionários da Carris por cada autocarro, que é uma coisa extraordinária, porque só vemos lá um. Os outros... Sabes que há turnos. Mas acho que as pessoas não são máquinas. Eu sei. Embora tu gostasses que as pessoas trabalhassem 24 horas por dia ou 18, tem que haver turnos. É chamada gestão pública. E depois continuamos a gerir... Depois continuamos a olhar para a Carris e para o metro e para o resto dos transportes públicos e depois tratamos a coisa como se fosse uma empresa. Mas depois não são uma empresa, são uma espécie de serviço público. E depois são uma espécie de instituto público. E depois temos aquela coisa extraordinária que é a razão de caixa da Joana, que impede a mobilidade dos cidadãos, aquela célebre expressão, que é temos na linha amarela o autocarro a fazer concorrência ao metro. Temos serviço público por baixo e serviço público por cima. E ninguém liga nenhuma. Acha toda a gente normal que haja um autocarro e um metro a passar exatamente nas mesmas ruas. Isso é racionalização dos recursos públicos? Não é. Não é. Portanto, se é preciso mudar alguma coisa, de facto, tirar de uma vez por todas as Carris, os metros e essas empresas de fora da órbita pública, exatamente para poderem prestar serviço público. Então, o que é que se diz mesmo na véspera quando este governo saiu, o governo PSD, o governo Passos Coelho, estava com saudades, Passos Coelho. Nesse momento, o governo tinha vendido a uma empresa mexicana, de capitais só mexicanos, a Carris, e que tinha feito o seguinte negócio. Portanto, essa empresa mexicana que se chamava Avanza ficava com
com a Carris e o Estado com a dívida da Carris. Ou seja, o Estado continuava a pagar a dívida, os nossos impostos continuavam a pagar a dívida e essa empresa que ficava a explorar. Eu compreendo, isso era o que o Rodrigo queria, no fundo. O Rodrigo não queria que existissem serviços públicos. Eu vou explicar uma coisa ao Rodrigo, o Rodrigo ainda não percebeu. Os serviços públicos, a saúde, a escola, os transportes, não é para dar lucro, é para dar dívida. É para dar dívida. É para isso que servem os nossos impostos. Nós, na próxima semana, estamos É para isso que servem os nossos impostos. Não servem para pagar o BES, não servem para pagar o BPP, não servem para pagar o BCP, não servem para resgatar 7 bancos a 7 anos. Não se manifestem, público! Para resgatar e para ajudar os hospitais, as escolas, os reformados, as crianças, a educação e os transportes. Porque o governo de direita acha que as dívidas são todas permitidas, desde que seja para a banca, desde que seja para o Ricardo Salgado, para o João Rendeiro, não há problema. Cofre aberto. Para o metro, para a Carris. Se for para ajudar o povo e se for para ajudar os cidadãos, já não querem. E mais uma coisa eu gostava de Vamos só ver o último dizer. argumento da Joana para depois... A Câmara Municipal de Lisboa, que tem dado superávit, uma gestão pública, tem dado superávit, e, portanto, tem dinheiro para assumir a Carris, nomeadamente está disposta a mobilizar verbas do estacionamento, das multas, etc., para corresponder a essa expectativa. E eu volto a dizer, há coisas que estão mal nos transportes públicos. Eu sou utilizadora dos transportes públicos. Mas já te disse isso uma vez, Rodrigo, volto a dizer, 2 erros não fazem uma coisa certa. Os transportes públicos têm que ser melhorados, mas certamente não é para passar para as mãos dos Ricardo Salgados deste mundo que eles vão melhorar. Garanto. Joana, já passou o tempo. Sabes que ele está preso, não é? Está detido em casa, não pode sair de casa. Continua a ter dinheiro, nomeadamente à Caixa Geral de Depósitos. Mas olha, está preso numa mansão. Numa bela mansão. Mas todas as administrações da Caixa Geral de Depósitos, aquelas que estouraram 4 mil milhões de euros do meu dinheiro e do teu dinheiro, do nosso dinheiro, continuam à solta. Explica-me isso. Mas, de qualquer das maneiras, a Câmara Municipal de Lisboa está rica porque cobra, entre outras coisas, 60 milhões de euros em taxas extras que sai do meu bolso, do teu bolso, do bolso destas pessoas todas, incluindo uma fabulosa chamada taxa de proteção civil, que é nós pagarmos para o bombeiro ir lá à casa apagar um incêndio. Como se isto fosse normal. E tu que és uma mulher de esquerda inteligente, achas isto normal. E achas normal que uma Câmara Municipal tenha superávit. Não é para ter superávit. Não é para ter superávit. Não é superávit, tem dívida. Em que é que ficamos? Não é para gastar. O Estado não pode ter dívida. Está muito O Estado não pode ter superávit. Mas o que é que tu queres, Rodrigo? Tu estás baralhado. Eu, o Estado. Não sabes o que é que queres. O Estado serve para Tu ser queres que a coisa pública tenha superávit ou queres que tenha dívida? Eu vou-te dizer. Há coisas... Vamos só ver o Rodrigo terminar. Mas ele está com mais tempo, não é? Tu não podes dizer que a Carris pode ser endividada e depois, na semana seguinte, estás a ficar no outro programa a dizer que a dívida tem que ser renegociada. 30 segundos para o outro. Decidir. Das duas, uma, ou queremos dívida, ou queremos a renegociação da dívida. As duas coisas não dá para fazer ao mesmo tempo. Rodrigo, nem nos mesmos programas. Eu volto a dizer. Quando vocês queriam privatizar a Carris... Vocês a quem? Vocês quando queriam privatizar a Carris, não tinham problema nenhum em entregar aos capitais mexicanos, como têm entregue aos capitais chineses, aos capitais angolanos, entregam os anéis, os dedos, a pele, os ossos e tudo. Nós queremos serviços públicos de qualidade. Vou ter 15 segundos para cada um. Joana, para terminar, por favor. Terminar. Tudo que são serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, os transportes públicos, a educação, não serve para dar lucro. Muitas vezes dá prejuízo e é para isso que nós pagamos impostos. Os impostos não servem para acudir aos desvarios, temos que passar aos desvarios dos gestores privados. Isso já percebemos. Da direita, só para terminar, dos banqueiros. Amada, Seixal, 2 autarquias comunistas com transportes privados a funcionar perfeitamente. Ninguém se queixa. E para terminar, queria oferecer à Joana Amaral Dias um bilhete de metro, serviço público, porque isto não funciona e parece que é muito difícil conseguir obter. Não funciona. Bom, pessoal, eu tenho-vos a dizer que... Guarda, que é vocês têm que me avisar quando vem assim. Obrigada, é verdade. Isto foi o debate mais renhido. É difícil arranjar. É difícil arranjar. Não querem fumar um cigarrinho? Olha, foi o debate mais renhido que tivemos até agora. E tenho-vos a dizer que o Rodrigo Moita de Deus foi o vencedor pela primeira vez deste debate. Portanto, eu peço a vossa máxima atenção. Espera. O Rodrigo foi o autor desta frase que a Joana vai ter de ler. Para ali para a câmara 3, Joana, por favor. 3. Vamos lá, por favor. Com carinho. Com carinho. Passos Coelho é um pão. Só mais uma vez, Joana, nós não ouvimos. Com carinho, vamos lá. Passos Coelho é um pão. E Passos Coelho também, é tão bonito. Pãozinho. Senhoras e senhores, Joana Amaral Dias e Rodrigo Moita de Deus, o nosso Deus a Deus esta semana, muito bom.